Olá, Luísa. Vamos resolver então mais uma questão aqui do simulado da Unicamp 2027. Achei bem interessante, porque ela fala aqui do Templo Partenon, que a gente sempre está vendo, né, em filmes, e é um objeto histórico muito importante para a gente. E ela tem um contexto, na verdade, muito simples. Tá? Qual que é a interpretação? A gente então teria aqui o templo original, lá na Grécia, e ele falou, ele está interessado aqui, ó, nessas colunas. Como a gente pode ver, tem várias, né? Então a gente está assumindo aqui que todas são aproximadamente iguais, do mesmo tamanho, mesmo volume, mesmas dimensões. E aí ele imprimiu uma versão pequenininha disso na sua impressora 3D. E ele quer saber, simplesmente, se a gente pegar agora uma coluna dessas aqui, da miniatura, qual que é a força piso, sabendo que uma dessas grandonas aqui, original, tem aproximadamente um volume, né, aproximado de 25 metros cúbicos. É basicamente isso o contexto, tá? A parte difícil mesmo é chegar na interpretação correta do que ele quer dizer aqui, ó, que a miniatura tem um diâmetro 50 vezes menor do que a altura e o diâmetro original. Como aqui ele já deu uma importante dica pra gente, eu vou escolher uma abordagem para explicar isso para você. Ó. Veja que ele falou, ele enfatizou que é um cilindro, que essas colunas elas são modeladas com um formato cilíndrico, isso é importante, de altura e diâmetro. Então ele deixou bem explícito que tanto a altura quanto o diâmetro são 50 vezes menores. Isso é importante porque a gente, quando vai entender, né, um cilindro, eu fiz aqui um desenho aproximado, e se você lembrar lá das equações, das definições, a gente tem uma altura, que eu estou chamando de h aqui, verdinho, e aqui a gente tem a base, né, é base vezes altura. Só que essa base, ela é uma circunferência, porque é um cilindro, né, aqui em cima é um círculo, circunferência, para ser mais exato. E a área de uma circunferência a gente sabe que é πr ao quadrado. Então, se você vai calcular o volume de um cilindro, temos como conhecida a equação de área vezes a altura. Novamente, a área sendo πr ao quadrado. Então, a equação do volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes h, certo? A gente não vai usar ela necessariamente assim, mas é importante para a gente tirar a interpretação correta na hora de fazer o 50 vezes menor. Porque, para pensar, quando eu tô. Só de olhar para a equação, você tem que ver o seguinte, ó. Se, se eu diminuir o diâmetro, lembra que aqui tem um raio, que é o ponto aqui do centro até qualquer extremidade da circunferência, e o diâmetro é quando eu atravesso de ponta a ponta no meu círculo, ali na minha circunferência, certo? Mas isso não é tão importante. Você só tem que ver se, bom, se o meu diâmetro diminui, o meu raio ele vai diminuir proporcionalmente. E, na verdade, tudo vai diminuir proporcionalmente. Você pode ver isso direto pela equação. Veja, se eu falo que o meu volume vai dividir pela metade, pensa assim, ele é duas vezes menor. Percebe que eu estou dividindo todas as grandezas ao mesmo tempo. E outra coisa muito importante, mas intuitiva. Se eu falo apenas para você assim que isso diminuiu 50 vezes, o que diminuiu em si? Porque eu tenho vários tipos de comprimento aqui, que seriam as nossas dimensões. Então, por exemplo, eu diminui 50 vezes, mas foi o que? Foi a altura ou foi a área? Aqui no caso, ele disse que foi a altura e o diâmetro, né? Ou seja, a área também. Ele deixou explícito isso, mas pensa de forma intuitiva. Se eu te falo que eu quero uma coluna dessa 10 vezes menor, o que você vai diminuir? Você vai diminuir só o tamanho dela, a altura, e vai manter a área? Você não mantém, né? Não dá para você manter uma área original e diminuir somente a altura.
você não vai ter mais o formato que você tinha da coluna, porque uma das dimensões ficou desproporcional. Você vai ter um outro tipo de objeto ali, certo? Eu gosto de pensar também aqui na questão das dimensões. Sempre que você tem algo em uma dimensão, né, quando a gente está falando ali de comprimento, você vai ter metro elevado a 1, por exemplo. Quando você tem área, você tem duas dimensões. O que que isso significa? Que em uma dimensão você só pode ir em uma direção mesmo, né? Uma dimensão significa uma direção, com dois sentidos diferentes. Então, você imagina que a pessoa em cima dessa linha, né, em uma dimensão, ela pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas ela não pode pular, ela não pode ir para cima e nem para baixo, ela não pode mover aqui, ó, no eixo da vertical. Já a área, você tem 1 metro ao quadrado. Tô falando metro, mas isso aqui vale para qualquer grandeza, só tô usando ela como uma unidade padrão, tá? Isso aqui pode ser qualquer unidade de comprimento. Eu tô falando só da grandeza, a unidade é irrelevante, tá bom? Mesma coisa que agora a pessoa que a gente tem aqui pode ir para direita, para esquerda, ela pode pular, pode vir para cima, pode vir para baixo, certo? E o volume, ele tem 3 dimensões e metro cúbico, tá? Isso significa que ele vai ganhar profundidade. Tô revisando isso com você porque é importante, eu tenho vídeos lá aqui no canal do YouTube também, explicando isso bem mais detalhadamente, de forma mais intuitiva também. Então, eu tô falando tudo isso para você entender que quando a gente fala que é 50 vezes menor, esse 50 ele tem que estar elevado a 3, tá? Para manter a proporção de volume, porque volume é uma grandeza elevada a 3, tá? De forma simples, é isso que significa. Para que você tenha entendido, porque essa é a parte mais difícil da questão. Era a parte que você tinha que ter interpretado corretamente. Para manter a proporção. Significa basicamente que você não pode tirar 50 vezes só da área e não pode tirar 50 vezes, diminuir, né, 50 vezes só a altura. Você tem que fazer isso proporcionalmente em todas as dimensões, certo? Tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na profundidade aqui do cilindro. Perfeito? Se você interpretou isso, você vai conseguir montar essa relação que ele falou no texto. 50 vezes ao cubo vezes o volume da miniatura, né? Ou seja, o volume da miniatura é o volume original dividido por 50 ao cubo, que foi o que eu escrevi aqui em roxo. Ó, eu só substituí os valores que ele passou. Ele falou que é aproximadamente 25. Ele passou aqui, ó, 25 ao cubo, metro cúbico, né? E a gente só substitui 50 ao cubo é 125 mil. Eu preferi fazer isso aqui. Novamente, tem várias formas de fazer, tá? Você poderia ter colocado em notação científica. Eu estou tentando aqui fazer de uma forma que eu acho que a maior parte dos alunos fariam lá na hora da prova. Principalmente quem tem mais dificuldade. Então, coloquei 25 dividido por 125 mil. Isso vai dar 0,002. Aí agora sim eu passei para a notação científica. Lembrando que sempre tem que olhar as unidades. Aqui eu sei que está tudo em metro, porque eu estou trabalhando só com o volume, né? Não estou relacionando com nenhuma outra grandeza. Ele passou o volume ali original em metro, então aqui também sai em metro cúbico, certo? Só que aí eu já percebi que a gente vai ter que usar a densidade, e a densidade aqui em cima ele passou em grama por centímetro cúbico. Novamente, talvez o melhor seria você passar isso aqui para grama metro cúbico, que é só multiplicar por 10 a terceira, tá? Mas eu quero fazer o caminho inverso, eu quero mudar o volume para centímetro cúbico, porque vai dar 200 centímetro cúbico, é um número que eu gosto de trabalhar, o 200. Então, pequena revisão aqui. Por que que eu multipliquei? Ó, eu peguei o resultado e multipliquei por 10 a sexta. Porque eu quero sair de metro para centímetro,
certo? 1 metro, lembra da regrinha de 3, proporcionalidade? Novamente, tem vídeo no canal, se precisar revisar isso. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, a relação é de 1 para... Posso reescrever esse 100? 10 elevado a 2, né? 10 vezes 10 dá 100. Só que, aí, qual que é a lógica? É pegar isso aqui e substituir aqui. Só que, novamente, a gente está em 3 dimensões. Isso aqui é a relação linear. De 1 para 10, de 1 para 100 é relação linear. Você tem que pegar isso aqui e colocar dentro do cubo. Então ficaria 10 ao quadrado elevado a 3. Né? E aí isso dá 10 à sexta por causa da propriedade de exponenciação de multiplicar aqui. Tá? 2 vezes 3, 6. Por isso que aqui eu estou multiplicando por 10 à sexta para transformar para centímetro cúbico. O ponto é, você teria que transformar isso em algum momento. Se você deixasse o volume em metro, você ia ter que converter a densidade para outro valor, tá? Então eu preferi assim. E aqui vem a sacada do exercício. A segunda sacada do exercício. Ele está pedindo a força-peso. A força-peso, né, a gente começou de trás para frente. Mas o ideal é você começar aqui, colocar ela, né, na sua folha e se perguntar, ok, quais informações falta? Falta só a massa, né? A gravidade a gente sempre sabe que é 10, aproximadamente 10. E aí o ponto é encontrar essa massa. Eu já, eu já fiz o raciocínio, né? E a massa, eu sei que pode ser reescrita como densidade vezes volume, que vem aqui dessa equação famosa que a gente tem. E isso é um padrão, tá? Sempre que você estiver fazendo um exercício de mecânica ali e ele está pedindo massa e passou densidade, você pode ter certeza que vai usar essa equação de densidade é igual a massa vezes volume. E aí é só isolar a massa, né? Passou o volume para lá, multiplicando e substituir os valores. 1,25, que ele passou para a gente lá no texto, vezes 200. Ó. Por isso que eu passei para centímetro cúbico, porque eu preferi manter a densidade aqui em centímetro e grama. Mas depois eu vou ter que converter também. Ó. Então, você faz aí do jeito que você achar melhor. Pode converter só uma vez para quilograma metro, mas eu quis fazer aqui de um jeito que eu acredito que é mais visual para a maioria. Então, isso dá 250 gramas. Passando para quilo, é só multiplicar por 100, né? Então, multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar 2 casas para a esquerda, 0,25. 3 casas, né? Eu falei 100, mas é 1000. Multiplica por 1000, vai dar 0,25 quilos. Certo? Pronto. Agora você só substituir esses valores na equação. 0,25 vezes o 10 da gravidade dá 2,5. Entendeu? E essa questão é muito interessante, principalmente por causa do contexto. Né? A alternativa correta aqui então seria a C. E o problema é essa parte mais abstrata de interpretar o volume e 50 vezes menor. Eu acho que é a parte que provavelmente a maioria não vai entender e vai considerar essa questão bem difícil. Mas pode ver que o resto não tem nada difícil. A matemática, a parte da física também é bem tranquila. Né, para quem já está indo há um tempinho estudando. Então, qualquer dúvida, vocês me falam. E até a próxima.